Tá aparecendo na tela aí? Foi? Deu certo? Sim. Então, eu sou a Juliana, né? Eu sou arquiteta e urbanista pela UFOP e eu trabalho no Arquitetura na Periferia desde desde o começo do ano passado. Eu trabalho como arquiteta e também sou da área de comunicação do projeto. A gente trabalha com 4 pilares. O primeiro é a melhoria da moradia, porque a construção da casa ela é a raiz que sustenta o desenvolvimento de todas as famílias, principalmente na periferia. Essa ideia de ter o próprio lar, a própria casa, é muito importante para essas pessoas e elas fazem com que essas pessoas sejam inseridas na sociedade de uma forma mais ampla. O conhecimento, porque um dos nossos pilares é capacitar essas mulheres para que elas mesmas consigam instalar, reformar e construir as próprias casas com autonomia, sejam elas mesmas fazendo, colocando a mão na massa, ou para poder gerir essa obra. E autonomia, porque a ideia é que a gente quebre esse paradigma de que construção é lugar de homem, para que as mulheres tenham voz para poder falar e para poder decidir, porque são elas que passam o maior tempo dentro de casa. Isso aí, na pandemia foi muito falado, né? As tantas horas de trabalho que as mulheres têm em casa, as que trabalham fora, as que ficam dentro de casa, é discrepante a diferença. Então, a gente faz com que tudo para que elas tenham autonomia e voz para poder fazer as mudanças nas próprias casas. Aí a gente fala da nossa missão, que é produzir e coletivizar informação e conhecimento, fortalecendo vínculos comunitários por meio do protagonismo da mulher em toda a sua diversidade. A ideia é que a mulher seja o centro, que a mulher seja a que tenha voz e a que tenha condições de escolher o que é melhor para a própria casa. A gente trabalha com cooperação, todas as nossas atividades são feitas em grupo, onde elas criam esse laço de relacionamento, de afetividade e também de cooperação, de coletivo, dessa ideia de que em grupo as coisas saem mais fácil. A autogestão, que as mulheres participam de todas as decisões, nenhuma decisão é arbitrária e nem individual, é tudo conversado com elas, elas têm a condição de decidir também, e o microfinanciamento, que elas recebem um empréstimo sem juros para poder fazer as melhorias na casa, caso elas escolham, caso o grupo escolha isso. As motivações que geraram esse projeto. O déficit habitacional, dessa pesquisa de 2014, que fica entre as famílias que recebem entre 0 e 3 salários mínimos, e 80% das edificações não são construídas nem por arquitetos, nem por engenheiros, não tem essa mão de obra técnica, e que as mulheres gastam, em média, mais que o dobro de horas em comparação com os homens nos afazeres domésticos. E a gente percebe que elas não têm tanta voz assim na hora da reforma, na hora da construção, na hora dessas decisões de reformas na própria casa. O contexto que a gente trabalha atualmente. A gente trabalha no contexto de Belo Horizonte e na região metropolitana, que é, no caso, em Sabará, em Ravena, que a gente tem um grupo lá. Mas a gente trabalha nessas ocupações urbanas, na Dandara, na Paulo Freire e na Eliana Silva, que são na região do Barreiro, aqui em BH mesmo. Essa é uma foto da ocupação da Dandara lá no começo, em 2009, quando ainda as pessoas foram para lá, ainda era tudo lona. Foi o primeiro local de atuação do projeto. Aí essa já é uma foto de 2018. Essa é uma foto da creche Tia Carminha, que também foi, de certa forma, proporcionada pelo projeto, com auxílio nessa gestão da obra, lá na Eliana Silva, isso. Aí, como que surge essa ideia desse trabalho
que não é tão tradicional do arquiteto. No século XIX tem essa mudança entre o arquiteto do Renascimento e a diferença entre o arquiteto e os trabalhadores do canteiro de obras. Essa separação do desenho do canteiro, que é a função do arquiteto, passa a ser a função do arquiteto. E a atuação dele passa a ser para as classes médias e altas, e só no final do século XIX que os arquitetos começam a produzir casas para essa classe trabalhadora. Mas é um desenho mais mercadoria, ele não é um desenho, vamos dizer assim, de acordo com as pessoas, é uma coisa mais focada no produto mesmo. E aí tem a estrutura social da arquitetura, que é o hábito do arquiteto e o hábito do autoconstrutor. Essa ideia do arquiteto que, além de ocupar uma posição privilegiada, normalmente, tradicionalmente, na arquitetura, a grande parte dos arquitetos também trabalha para essas pessoas que são privilegiadas, que são mais ou menos a mesma classe social deles. E quando um arquiteto, tradicionalmente, trabalha para essas pessoas de grupos de interesse social, geralmente ela reproduz os ideais da classe dela e não de acordo com o que essas pessoas procuram. E a prática dos arquitetos, no geral, que vão trabalhar com autoprodução é tecnocrática, essa ideia de impor questões técnicas e que às vezes não condizem com a realidade e nem conversam com aquelas pessoas ali. Missionária, essa ideia do arquiteto salvador que chega para poder mudar a vida das pessoas e criar uma coisa, vamos dizer assim, muito caridosa e filantrópica. E a atuação artística, que é mais focada nessa ideia da forma e um pouco na questão da forma. Tem essa frase que é muito boa, que ficou muito bom, mas não era para mim, porque não foi conversado, não foi discutido, foi só imposto que aquilo era o melhor, pronto, acabou e seguiu, não tinha discussão, não tinha conversa, não tinha voz, não tinha nada. Aí a gente entra numa questão de assistência e assessoria, que as pessoas têm muita dúvida do que a gente faz assessoria, que o que separa a assessoria da assistência é essa questão semântica e de prática histórica e política da palavra mesmo. A assistência, ela é uma questão mais uma questão mais humanitária, uma questão mais filantrópica, mais assistencialista, que ela gera a manutenção da dependência nessa relação de cliente e prestador de serviço, que é o arquiteto, e ela foca muito na atuação profissional desse produto mesmo, focada mais no produto e pouco no processo. Ela replica várias práticas do canteiro de obras de uma obra classe média, que não é a realidade dessas pessoas, que geralmente são autoconstrutores, elas a vida inteira tiveram o conhecimento daquela ali um loco mesmo, então aí a pessoa chega e muda tudo. Manutenção do status quo, e ela é mais uma questão de política pública, de entidade de classe e negócios sociais. Já a assessoria, ela trabalha e pensa como uma transformação do espaço para alavanca de transformação social. Ela é focada na autonomia individual e coletiva e na relação de parceria, conversa, troca, experiência, e foco no protagonismo dos cidadãos, pensando nisso de processo mesmo, para poder catalisar habilidades e fazer com que essas pessoas, elas mesmas, sejam agentes de mudança para a vida. Essa questão também da problematização das práticas do campo, dessa questão tecnocrática, de métodos que não são acessíveis, que não são de fácil entendimento. A gente tenta criar interfaces que sejam melhores entendidas por essas pessoas, porque na arquitetura a gente tem muitas palavras, muitas questões que são muito nossas e que não são de conhecimento das pessoas e elas precisam ser entendidas de alguma forma. E também essa questão do status quo, né? Essa produção do espaço de modo de produção capitalista. A assessoria é mais feita por meio de projetos de extensão, de pesquisa e por profissionais mais ou menos depois da década de 90. Aí aqui a gente fala um pouco sobre a questão da lei de assistência técnica, né? Para habitação para habitação de interesse social. Essa lei de 2008, ela prevê que famílias que recebam até 3 salários mínimos têm direito
a assistência técnica pública e gratuita. Essa lei veio do Estatuto das Cidades, né, que é anterior, mas são poucos as cidades e os estados que têm algum tipo de órgão mesmo que prevê e que realmente coloca em prática essa lei de assistência técnica. Em 2009 tem o Minha Casa Minha Vida, né, que foi o programa que previu que a produção e aquisição de novas unidades para pessoas também entre 6 e 10 salários, 0 e 10 salários mínimos, e a diretriz do CAL de 2016, que prevê a alocação de no mínimo 2% de arrecadação do CAL para ação de assistência técnica em habitação de interesse social. Aí a assessoria, que é o nosso trabalho. A gente acredita no direito cidadão que se estende a todos, independente dessa normatividade. Porque muitas vezes, mesmo as cidades que têm algum órgão para habitação de interesse social, é uma questão muito burocrática. Muitas das vezes as pessoas precisam comprovar residência, comprovar com endereço de residência, e muitas vezes, por exemplo, em ocupação, as pessoas não têm isso. Então, isso já barra muita gente de conseguir acesso a essas políticas públicas. A gente também prevê a simplificação de acesso aos serviços e acabar com a burocratização como uma barreira, como eu falei, de questões que impedem as pessoas de ter acesso a isso quando é uma política pública. A gente tenta adequar os nossos métodos para que as pessoas entendam e que faça sentido para a realidade daquele lugar. A gente sempre trabalha escutando e trocando conhecimento. A gente não chega como se a gente fosse o dono da verdade, como se a gente fosse a que tivesse detentoras do conhecimento. É sempre uma conversa, não tem nenhum tipo de imposição e nem nada que acanhe essas mulheres. O deslocamento dessa ideia de profissional, arquiteto e cliente é mais uma relação de parceria mesmo, de conversa e de coparticipação e cocriação. Essa busca de processos que visem a autonomia das pessoas também, que não é que as pessoas precisam ficar dependentes da gente. A ideia é que elas tenham autonomia para poder conseguir elas mesmas fazer depois de todo o processo. E também isso gera muito mais engajamento. Quando elas se sentem parte, quando elas são parte, quando elas fazem parte, isso gera muito mais interesse e engajamento nelas no processo mesmo. Aí aqui, o nosso trabalho, a gente faz pequenos grupos, geralmente são 5, 6 mulheres por grupo, até para poder facilitar essa conversa e diminuir esse abismo que tem entre arquiteto e as pessoas da periferia. E como um grupo menor, elas conseguem criar laços, elas conseguem entender, e a gente consegue entender também a demanda de cada uma e fazer alguma coisa que faça sentido para cada uma delas. Aí o nosso método, como que funciona? A gente faz em 3 etapas: a mobilização, planejamento e acompanhamento. E aí, na parte de mobilização, a gente tem as rodas de conversa. No planejamento, rodas de conversa, discussões, elaboração de desenhos, projetos, oficinas, compra de materiais com ou sem empréstimo, as obras e os mutirões. Aí eu vou explicar mais cada um mais para frente. Na parte de mobilização, a gente tem na equipe 2 mobilizadoras locais, que são 2 mulheres que moram nesses territórios que a gente atua, e que elas que fazem essa ponte entre o projeto e essas mulheres que têm interesse em participar, elas que fazem esse primeiro contato e organizam esse grupo de quem tem interesse, de quem não tem, de como que vai ser a viabilidade de tudo. E a partir dessa primeira conversa, que a gente começa a construir esse processo desse grupo. Aí, nessa primeira parte, a gente discute, entende qual que vai ser a demanda de cada uma das mulheres, entende o contexto dessas mulheres, se elas têm algum contato com construção, se não tem, se é a primeira vez, qual que é o tipo de coisa que elas pretendem, a expectativa que elas têm, o que elas querem aprender. Isso tudo a gente conversa nesses primeiros contatos. E aí vem a parte de planejamento, que a gente faz que a gente leva para elas um kit de levantamento, a gente faz uma oficina de levantamento, explicando como que se faz um levantamento arquitetônico, e elas mesmas vão fazendo e entendem como é que faz para poder depois fazer da casa delas, da casa que vai ser reformada, e se não for o caso, da casa que vai ser construída. E aí, depois disso, a gente faz a oficina de projeto. Aí, nessa parte de planejamento, elas fazem um levantamento e elas apresentam a casa. Elas contam o que tem na casa delas, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas acham que poderia ser melhor, o que elas acham que pode mudar, que a gente pode assessorar nessa coisa que ela quer mudar.
E todas as mulheres do grupo dão palpite, conversam, discutem o que elas acham melhor, o que elas acham que vai funcionar. E aí, depois delas apresentarem essa planta que elas fizeram o levantamento, a gente faz a oficina de escala, que a gente explica num papel milimetrado como que funciona isso, de passar o desenho para a escala. E aí, cada uma vai desenhar a própria casa nesse papel milimetrado, para depois a gente passar esse desenho para o CAD, para poder dar continuidade ao processo. Aí a gente passa todas essas plantas para o CAD, e aí a gente vai discutir os projetos, que aí quando já tem tudo certinho no CAD, a gente vai entender se vai trocar uma porta de lugar, se vai fechar um corredor, se vai abrir outro, como que vai ser essa situação, e elas também conseguem visualizar melhor, que elas já entenderam como que funciona a planta, então elas conseguem ver a diferença que dá na hora que você olha essas mudanças que vão ser feitas. E aí a gente faz essa oficina de imobiliário, que a gente leva os bloquinhos de tamanho na escala, para elas poderem entender o que vai caber nesse espaço, o que não vai caber, como que podia ser melhorado, o que pode fazer de reforma, que vai melhorar a circulação, que vai melhorar o layout da casa. E aí elas vão organizando e a gente vai revisando os projetos. Se tiver alguma mudança, se tiver alguma reforma que elas queiram fazer. E aí a gente parte para o planejamento. Aí nessa parte do planejamento é que vai ser definido qual vai ser a mudança que ela quer na casa dela, o que ela vai fazer de fato nessa reforma. E aí a gente tem uma oficina de quantitativo e planejamento de obras. Nessa questão de quantitativo, a gente tem um método de ensinar como que faz cálculos de tijolo, cálculo de cerâmica, cálculo de argamassa, de concreto, se for o caso, e aí faz todos os quantitativos e o planejamento das obras, financeiro e de mão de obra não, de material também. A gente faz todo o planejamento do que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, isso tudo em grupo, as mulheres todas participando, uma dando pitaco na outra, a gente entendendo qual que é a demanda de uma, se a demanda vai ser antes da outra, tudo conversado e explicadinho. E aí faz o cálculo dos materiais também, com base nessa planilha de orçamentos. Elas entendem nessa parte também, caso aconteça, a gente tem esse microfinanciamento, que é tudo decidido pelo grupo, se elas vão querer esse microfinanciamento, se não. E a quantia também é tudo decidida por elas. Se vai ser a mesma quantia para todo mundo, se uma não precisa, se ela vai abrir mão da dela e vai e como que vai ser isso, é tudo discutido com elas mesmas, elas decidem como é que vai ser feito esse microfinanciamento. A gente também tem um banco comunitário para explicar e ajudar nessa questão financeira, que às vezes é um grande problema, e como essas obras são sempre questões muito onerosas, né? São materiais que vão gastar muito dinheiro para poder entender como é que está essa questão financeira mesmo. O planejamento, como que vai ser, se vai dar para fazer agora, se não vai dar para fazer, o que dá para fazer com dinheiro, o que dá para fazer junto com o microfinanciamento. Aí nessa parte a gente conversa tudo sobre isso. E aí a gente parte para as oficinas. As oficinas são, no geral, 5, 6 oficinas, dependendo da quantidade de mulheres, e elas que decidem quais oficinas elas vão querer. Se elas vão querer oficina de alvenaria, se vai ser de reboco, se vai ser de contrapiso, se vai ser de cerâmica, se vai ser de elétrica, se vai ser hidráulica. E aí elas entram em um consenso e decidem quais as oficinas. E aí vai ser uma oficina na casa de cada uma das mulheres do grupo. E na oficina a gente tem a ajuda da Senir, que é a nossa mestra de obras maravilhosa. Ela que dá esse suporte, ela que ensina para as mulheres tudo isso aí de construção. E aí depois vem o acompanhamento, que a gente acompanha as mulheres nessa parte de compra dos materiais e nessa questão de gerenciamento do empréstimo também. Como que vai ser, onde vai comprar, a gente também faz esse acompanhamento. E acompanha as obras também, porque muitas vezes as mulheres mesmo decidem que elas mesmas vão fazer, colocar a mão na massa, chamar as outras mulheres do grupo e fazer tudo sozinha, mas algumas vezes elas preferem contratar alguém. Então, a gente também dá esse suporte para ela poder gerir a obra da melhor maneira, quando elas têm alguma dúvida de quantitativo e de gerenciamento mesmo, a gente também dá esse suporte. E, em alguns casos, quando uma dessas mulheres não tem como ela mesma fazer,
e não tem como as outras mulheres ajudarem, a gente faz os mutirões também. A gente começou a fazer os mutirões em 2018, se não me engano, que são provenientes dos workshops que a gente faz. Tem um workshop de um segundo dia, essa mão na massa, que são os mutirões. E aí, nesses mutirões também tem a Senir, que explica para as pessoas que participaram e para as outras mulheres também do grupo, caso elas queiram, como que vão ser feitas essas construções. Nesse caso, foi uma de alvenaria. E aí, a gente também, em alguns casos, a gente também faz mutirões. E também as mulheres começam, depois que elas fazem as oficinas, elas mesmas começam a puxar mutirões, se juntam, se organizam, uma de um grupo chama de outro grupo, e aí elas se juntam e fazem tudo também. Aí, desde o ano passado, a gente está com uma equipe multidisciplinar, que foi extremamente importante para o projeto. Que a gente tem psicólogas, assistentes sociais, estagiárias de arquitetura e pessoas de comunicação também. O trabalho das psicólogas e do serviço social também é extremamente importante. Essa questão da saúde mental está muito em voga agora por causa da pandemia, mas ela é uma questão, né? A saúde mental da mulher na periferia é uma questão complicadíssima, porque tem muita questão do machismo, às vezes marido que não aceita que a mulher participe do grupo. Então, não foi importantíssimo para a gente e enriquecedor que essa equipe multidisciplinar. Aí, outras ações que a gente faz como projeto. Ano passado, a gente teve um curso de capacitação de alvenaria para as mulheres. A CENI organizou o curso para a gente fez com as mulheres das 3 localidades que a gente trabalha, e elas aprenderam tudo, desde o começo, como que fazia a massa, como que assentava os tijolos, e aí depois disso, algumas delas até começaram a trabalhar na construção civil, porque se encontraram, viram que elas queriam fazer aquilo ali mesmo, e foram trabalhar na construção civil mesmo. Foi muito interessante esse curso. E como que a gente faz a captação de recursos? Tem 4 tipos de captação. Primeiro, essa doação, que é o Catarse, doações pontuais, essa campanha que a gente está fazendo, por exemplo, agora, parceria, que a gente tem parceria com a CRH de cimento, eles fazem doação de cimento para o projeto e algumas vezes também patrocinam alguns grupos. Editais de fundos, de fundação, prêmio, que a gente participa também. Esse ano ficou um pouco mais complicado por causa da pandemia, que não tiveram tantos editais assim, mas a gente já participou de alguns. E os eventos que a gente faz também, workshop, palestra, a gente já fez festa também para arrecadar fundo para isso. E aqui alguns casos de mulheres que já passaram pelo projeto. Esse caso da Adriana foi muito interessante porque ela tinha na casa dela, ela tinha que atravessar o corredor inteiro, passar pelo quarto do filho para poder ir no banheiro. E aí isso incomodava muito a ela. E aí, no dia dessa apresentação do projeto dela, uma das mulheres já deu essa ideia, tipo, por que não fechava a porta e abria outra? E assim, foi aquela mudança, né? E aí, nossa, ela ficou muito feliz e fez realmente uma mudança, porque era uma confusão quando ela tinha que passar pelo quarto do filho para poder ir para o banheiro. Uma mudança simples que mudou muito, assim, a vida na casa, né? O cotidiano. Aqui tem ela fechando a paredinha e de como é que ficou o banheiro. Que aí elas mesmo foram fazendo na oficina de cerâmica, entendeu? Rebocou e ainda assentou a cerâmica no banheiro. Nesse na casa da Simone, que ela entendeu que a casa dela não tinha nenhum tipo de ventilação, tinha pouquíssima janela. E aí, na conversa com as mulheres na apresentação, ela entendeu que não tinha nem ventilação, nem iluminação, nem nada na casa dela. E aí ela falou isso, que ela precisava respirar. E como é que ela ia respirar? E aí reorganizou a casa para poder ter mais ventilação e mais iluminação. E melhorou muito. E ela não entendia o que incomodava ela na casa. E aí, nessa conversa, na apresentação, que ela foi entender que era isso que estava incomodando, essa falta de iluminação e falta de ventilação. É interessante como a gente tem isso muito claro para a gente, né? E você falou no início sobre adaptar a nossa fala, adaptar o nosso... como a gente vai comunicar com essas pessoas, porque, na verdade, elas estão partindo de outro ponto, né? E o que é evidente para elas não é para a gente, o que é para a gente também não é para elas. Porque essa questão de ventilação é muito
clara na arquitetura. Isso desde o primeiro período a gente entende disso e que isso é uma questão realmente. Mas às vezes a pessoa que está ali foi construindo ela mesma sem planejamento, ela não entende ela entende que está alguma coisa errada, mas ela não entende exatamente o que. E às vezes são questões simples, não é uma coisa muito mirabolante. É reorganizar e fazer mais aberturas. E o fato das discussões serem em grupo, né, com outras pessoas na mesma situação de querer formar, elas próprias vão se ajudando, né? Eu imagino que elas sejam muito mais protagonistas do que... Exatamente. Elas vão entendendo, porque uma mora de um jeito, a outra mora do outro. Então elas vão trocando experiências de, eu não gosto disso na minha casa, como é que vai fazer? E aí elas vão trocando experiências e a gente vai falando algumas coisas assim pontuais para poder tentar resolver, mas entendendo qual que é a demanda delas mesmas e o que elas têm vontade de mudar. Muito legal. E aí outro caso também, que também fez tudo, cerâmica, contrapiso, reboco. Esse outro projeto também, que esse é a casa da Dalila, que ela tinha só 2 cômodos na casa dela e não tinha banheiro. E aí o dela foi o primeiro que teve mutirão, que foi inclusive como eu conheci o projeto, que eu fui nesse workshop e fui no mutirão, e aí depois disso eu fiquei martelando para as meninas e como voluntária, e agora eu tô como arquiteta. Foi muito interessante porque a casa dela foi uma mudança muito grande, assim, porque ela morava 2 netos e a filha, e tinha 2 quartos só, 2 cômodos, né, de madeirite, e aí ela queria construir a cozinha e o banheiro na frente, e aí foi tudo isso feito em grande parte com mutirão. Aí a casa dela era assim, na primeira vez que todo mundo, que quando começou o primeiro mutirão, e aí agora tá assim. E aí ela consegue, porque comentou na primeira vez que a gente foi lá que quando chovia, ela não dormia, porque ela tinha medo de tudo desabar, porque era madeirite e telha só, então ela vivia assim, em constante desespero, porque quando chovia podia tudo desabar, tudo cair, tudo. E assim, a diferença que fez na vida dela, nossa, é muito interessante de ver. Aí tem também essas duas estão fazendo tudo na quarentena. Elas fizeram várias, elas participaram do curso de alvenaria, participaram de oficina de assentar a cerâmica. Elas assentaram cerâmica praticamente em todos os cômodos das casas delas. E a gente foi ajudando remotamente, explicando, fazendo quantitativo de cerâmica, quantitativo de massa, e elas foram fazendo tudo. Que tem o suporte que a gente estava agora na quarentena, como a gente parou desde março até agosto, a gente não teve nenhum tipo de oficina e nem de ação presencial, foi tudo remotamente. E aí a gente foi dando esse suporte pelo WhatsApp, tanto suporte de obra mesmo, quanto suporte psicológico, com as psicólogas que já eram do projeto, elas ajudaram a gente nisso, em ter essa conversa de saúde mental mesmo com as mulheres, e a gente foi fazendo essa questão das obras também, porque muitas delas estavam em casa, então elas tiveram mais tempo para poder fazer as obras mesmo. Então, muitas delas colocaram cerâmica, fizeram reboco nas casas, teve bastante gente fazendo obra aí. Aí tem a Lu, que hoje ela foi participante do projeto e hoje ela é parte do projeto como mobilizadora local. Ela falando, se eu mudo o espaço em que eu estou, eu também mudo. Fiz algumas pequenas reformas em mim. Porque é isso, a ideia é muito maior do que só a construção. Porque quando você dá autonomia, você dá voz, você dá... você mostra para a pessoa que ela é capaz, isso muda infinitamente tudo nela. Ainda mais mulheres de periferia que não foram invisibilizadas, foram caladas muito tempo. Então, essa mudança que parece pequena para muita gente, que é uma reforma, que é uma coisa pequena, mas isso muda tudo na vida da pessoa. Isso muda a pessoa, porque ela entende que ela é capaz daquilo e que ela é importante tanto quanto todo mundo e que ela é capaz e que ela consegue. A ideia toda do projeto, quando a gente vê isso, que é a ideia de autonomia, a gente vê que deu certo mesmo. A Ana Paula também, que é impressionante ver como eu, mas como mulher, hoje sinto que sou capaz de fazer tudo que eu quiser. É uma mudança, assim, de vida mesmo para as mulheres.
dessa questão de autonomia e que a gente fica muito feliz de ver, né? Porque a ideia do projeto é dar mais voz e dar mais autonomia e para que cada uma consiga ser protagonista da própria história, né? Com voz, com tudo, com possibilidade de fazer as mudanças. É isso, gente. Juliana, obrigado. Eu tenho algumas perguntas para você. Você estava falando sobre. Vou começar por isso. Você estava falando sobre a questão da equipe multidisciplinar e você tinha mencionado antes os maridos ou parceiros ou homens em geral. Como que o projeto foi recebido nessas comunidades? Pela comunidade em geral, pelas mulheres, o interesse é instantâneo, assim, está todo mundo se estapeando para participar, ou é uma coisa que elas têm um pouco de receio? E como que é isso por parte dos homens também, sejam filhos, parceiros, que vivem nessas casas chefiadas por essas mulheres? As mulheres têm muito interesse de entender e participar, porque muitas delas já tinham algum parente que é predeiro, que é servente, e que fazia aquilo. Então, quando elas veem que tem uma oportunidade de aprender, elas têm muito interesse. O que acontece é que muitas vezes alguns maridos, alguns parceiros ficam um pouco incomodados com essa situação, que é um grupo de mulher, não vai acontecer alguma coisa. Então, já tiveram casos de que o marido proíbe a mulher e tal. Mas pelas mulheres é sempre muito, muito bem recebido, assim, elas têm muito interesse, muita vontade de aprender, mas a gente enfrenta um pouco essas questões, né, de machismo, assim. Uhum. E com relação ao empréstimo, ao microfinanciamento, né, que você falou, isso é feito através dos parceiros ou é através da doação que a arquitetura na periferia recebe? São vocês que fazem esse empréstimo? Isso não ficou claro para mim. É a gente que faz esse empréstimo mesmo. Uma parte dos recursos que a gente tem ficam para esse microfinanciamento. E aí pode ser que um grupo decida que elas vão querer o microfinanciamento e algumas não. Mas aí elas decidem qual que vai ser a quantia para cada uma, se uma vai querer receber, a outra não vai querer, não vai precisar, e se essa que não precisa, se ela vai passar para a outra. E aí o pagamento é feito sem juros, então já ajuda bastante, né, essas mulheres. Sim, com certeza. A última pergunta que eu vou fazer, depois eu vou deixar, depois eu vou parar de falar, ficar quieto. A comunidade da Andara, eu acho que foi que você mostrou a foto de como era, né, em 2003. Eu não sei como que ela está hoje, mas é algo muito, 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 muito precário, né? E como que vocês lidam, ou qual que é a reflexão que vocês fazem da relevância disso em comparação ao tanto que é o ganho dessas famílias com esse crescimento, né? Por poder construir, reformar o seu espaço. Como que vocês encaram a questão da regularização dessas obras? E se elas são regularizadas, como que é a situação lá? A Laura Grande, que está aí também, ela focou nesse estudo de regularização fundiária em comunidades, não sei se ela tem algo para contribuir também, mas eu fiquei pensando sobre isso, porque, ao meu ver, eu acho incrível assim, o que você falou sobre dar um instrumento para a pessoa crescer, dar um instrumento para ela própria se desenvolver. Mas a gente tem um outro lado, que é a regularização dessas obras. Como que isso é feito? Qual que é o pensamento de vocês sobre? A Dandara, aquela foto é bem do começo, é do dia que ocuparam o terreno. Hoje em dia ela já é bem, bem organizada, está bem estabelecida, tanto pela comunidade quanto pela prefeitura, né? A prefeitura já entendeu que é um bairro, agora vai ter, já asfaltaram a maioria das ruas, agora vai ter coleta também lá de lixo. Então, a Dandara já está bem estabelecida, vamos dizer assim. Essa questão da regularização fundiária não é muito uma alçada da gente, não, porque
ela já entra num outro lugar mais de política pública, né? Uhum. Essa questão de regularização fundiária. O foco é mais esse nas mulheres mesmo, né? Não é, a gente não tem muito foco nesse de regularização fundiária, não, nessas burocracias mais de instituições públicas, vamos dizer assim. Uhum. Entendi. Mas a maior parte das construções ali é irregular, pelo que vocês percebem. Irregular como assim? Se tem escritura, se tem habite, se foi feito um loteamento. Acredito, isso eu não tenho certeza não, mas acredito eu que não tenham não. Né? Tá. Ô, Tomás. Ei, tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Eu cheguei na metade, desculpa, eu não consegui vir no início. Mas essa questão que você falou da regularização, uma das coisas que, pelo menos aqui na Atos, né, a gente tenta fazer é priorizar as ações de assistência técnica e tal em áreas que são passíveis de acontecer regularização. Mas realmente é uma questão que é muito mais complexa do que envolve muitos agentes, muitos atores, o poder público. Então, é muito mais complicado de iniciativas particulares, assim, né? A não ser que envolva, por exemplo, juristas e tal, conseguirem levar a cabo o processo de regularização. Entendi. Então, aqui, pelo menos o que... Nossa, gente, eu não sei mexer nisso aqui direito, não. O que a gente faz aqui na Atos, pelo menos é isso, assim. Priorizar regiões da cidade que são passíveis de acontecer essa regularização, e que são, ou que já estão com processo de regularização em andamento, para poder, de alguma forma, também contribuir no processo, né? Porque a regularização como um todo, ela tem a parte edilícia, que é a regularização da habitação, né? Se a gente for pegar a regularização plena. Entendi. Muito mais nesse aspecto. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, teria que ter uma outra equipe muito maior e um direcionamento. Assim, depende muito da situação fundiária mesmo. Se o terreno está numa área particular, é possível da gente conseguir conduzir essa regularização dos particulares conseguirem iniciar o processo. Se está numa área de terras públicas, aí tem que ter uma parceria obrigatoriamente ali com o poder público. São vários instrumentos que a gente tem para trabalhar dentro do processo de regularização. E aí, dependendo da situação fundiária, é que aplica-se um ou outro. Entendi. Eu não tenho, dessa informação eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a Dandara e as ocupações do Barreiro, elas estão num zoneamento especial de interesse social, se eu não me engano. Não tenho certeza disso. Então, já é alguma coisa no caminho, né? Porque ela já está numa área de interesse social. Uhum. Entendi. Realmente. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Algum comentário para Eu queria fazer um comentário sobre... Tem um pouco a ver com isso que vocês estão falando, né? Sobre regularização e... Enfim. Mas, primeiro, eu queria comentar que uma coisa que eu acho muito incrível nesse projeto é justamente o foco na autonomia, né? Que é uma coisa que não é simples, assim. Talvez para nós arquitetos que acostumados com esse hábitos, né, da nossa profissão, a gente tem um olhar um pouco enviesado, e aí iniciativas que não têm um foco principal em desenho de projeto, a gente vê como sendo coisas que parecem simples, né? Só que, na verdade, é muito mais difícil você ter um processo para justamente tentar fazer ali tenham mais autonomia em relação ao próprio espaço e consigam entender e ter essa parceria justamente para conseguir construir juntos, né? Então, isso eu acho muito incrível. E
eu também acho essa questão aí da regularização, acho que você até comentou, né, Juliana, no início, que vocês têm um foco mais voltado para a produção que existe, assim, já que as pessoas constroem, eu não disse isso exatamente com essas palavras, né, mas vocês têm um foco para meio que tentar livrar um pouco das burocracias e tentar fazer a coisa chegar a quem precisa, né, essas mulheres. E aí eu entendo um pouco nesse sentido de, já que existe uma produção assim dita informal, que acontece independente da atuação nossa como arquitetos, é super importante a gente reconhecer que isso existe e ter iniciativas que trabalham com isso, que é justamente o que vocês fazem muito bem, assim, acho bem legal. E a minha pergunta, na verdade, é sobre... eu acho que você mostrou um dos slides, que é sobre o programa de voluntariado. Eu não sei se vocês ainda estão fazendo, né, porque esse ano também foi um pouco atípico. Queria que você comentasse um pouco, até porque talvez alguém se interesse em participar, né, e saber como funciona. Eu tinha visto uma mensagem, acho que mais do início do ano. Ah, sim. Só comentar dessa parte que a gente tenta desfocar um pouco dessa burocracia. Os grupos que a gente forma de mulher não tem nenhum tipo de processo seletivo. As mulheres têm interesse mesmo e a gente vai fazendo. Quem tem interesse, a gente forma o grupo e começa o processo. Tem a Lu, que é uma das mulheres que hoje ela é parte da equipe, mas ela foi participante, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é porque arquiteto acha que ele é imprescindível na periferia, ele chega achando que vai salvar o mundo. Uhum. Mas aí ela fala, na periferia precisa de advogado, não é de arquiteto. Sim. Até porque as pessoas constroem desde sempre, e elas continuam construindo. Arquiteto não é imprescindível. Sim. Mas, né, que a gente tem às vezes a gente sai, assim, um pouco meio achando que a gente é quem entende. Mas do voluntariado. Eu acredito que também, nessa situação igual tá agora, a gente vai abrir, sim. Agora a gente está com duas estagiárias de arquitetura, mas a gente deve abrir processo ano que vem, sim. Aí a gente abre o processo seletivo, aí as pessoas podem se inscrever. Geralmente é para psicólogas, a pessoas de serviço social e arquitetas, né? Arquitetas não, estudantes de arquitetura. A gente sempre divulga no Instagram, no Facebook, é mais ou menos no começo do ano. Aí eu não sei se a gente vai conseguir fazer ano que vem, provavelmente a gente conseguir fazer, porque a gente voltou a algumas atividades agora. Então a gente deve fazer sim. Sim, bem legal. Quando eu vi esse programa de voluntariado, até eu fiquei com vontade de participar no início do ano, quando eu vi, mas na época eu estava um pouco enrolada, não pude. Também aconteceu a pandemia, né? Mas se acontecer mesmo agora já para o próximo ano, a gente ajuda a divulgar também. Sim. Tem os workshops que a gente faz também. Esse ano foi online, que não teve a parte da mão na massa, mas geralmente os workshops são um dia teórico e um dia de mão na massa, que é bem interessante para poder entender o processo, como que funciona e colocar a mão na massa mesmo, né? Porque a gente, na faculdade, mas fica com muita vontade de fazer alguma coisa mesmo, mão na massa, aí no workshop a gente consegue fazer isso. Sim. Eu só queria comentar só mais uma coisa disso que você falou, né, da gente arquiteto chega já achando que sabe tudo, e me lembra até um texto da Silk, que é aquele arquiteto sempre tem conceito, esse é o problema, que eu acho... Esse é incrível. Esse texto é incrível, que exemplifica exatamente esse tipo de situação, né? E, enfim, quem quiser procurar depois, é bem bacana esse texto. Oi, Juliana, esses workshops, eu lembro que você mencionou que as oficinas que vocês dão, né, de alvenaria, argamassa, hidráulica, que seja,
elas são feitas nas casas dessas mulheres que estão participando do grupo, né? As oficinas, elas são voltadas somente para as mulheres do grupo ou elas são abertas para outros participantes também? E a mesma pergunta dos workshops, que eu estou entendendo que já é para um público mais geral. Nas oficinas são para as mulheres do grupo só. Os workshops é aberto, quem quiser se inscrever, a gente atende, aí no workshop vai arquiteto, vai estudante de arquitetura, mas essas oficinas são focadas nas mulheres mesmo, para elas poderem aprender de fato, porque é complicado, assim, num dia só você explicar tudo, então tem que ser menos pessoas para poder conseguir entender de fato, assim. Sim, entendi. Bacana. E os workshops quem dá são vocês, mas vocês têm outros parceiros também, das engenharias, por exemplo? A gente tem a Rafa, que é engenheira e é do projeto, e a Senir. A Senir, que é a mestra de obras, é ela que ensina de fato, né? A gente vai acompanhando com as coisas que a gente já aprendeu, mas é ela que ensina mesmo as coisas. Quando é de alvenaria, por exemplo, já teve workshop que foi fundação, já teve que foi... acho que teve alvenaria, teve de fundação, de viga também, de pilar já teve também. Entendi. Aí a Senira, ela também é moradora de uma dessas áreas? Não. Tá. Ela só é mestre de obras do projeto mesmo. Entendi. Legal. Muito bacana. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Juliana, gente? Juliana, eu queria só... Ai, voltei. Juliana, eu queria só dar parabéns, assim, depois eu vou ver a gravação de novo, porque eu estava super curiosa mesmo para ver o funcionamento e tal. Eu venho acompanhando vocês no Instagram há um tempinho e eu acho muito, muito importante mesmo o trabalho que vocês vêm fazendo, assim, de capacitação, né, de trabalhar com a periferia, assim. Sou muito fã desse tipo de trabalho. Aí, o gargalo que a gente tem aqui é o financiamento mesmo, assim, como conseguir arrecadar verba para trabalhar com esse aspecto. Eu imagino que você já tenha falado sobre isso. Se não tiver, fica a pergunta. Se tiver, eu vou ver depois na gravação. Não preciso responder. Essa questão realmente é muito complicada. Eu acho que, eu não sei se eu falei isso antes, mas é porque a gente não é trabalho filantrópico, a gente é remunerado, não é uma coisa, elas são muito legais fazendo as coisas, não. Uhum. E realmente essa questão de conseguir fundo é muito complicado. O que a gente faz é a gente entra em edital, prêmio, que tenha algum viés que a gente consiga se encaixar. A gente tem parceria com a CRH, que doa cimento para o projeto e patrocina alguns grupos. Tem esse tipo de palestra, workshop que a gente faz também, e o financiamento do Catarse, que a gente faz campanha, e essas doações pontuais mesmo. Realmente é complicado. E vocês conseguem trabalhar remunerando o serviço de vocês? Sim. Isso é muito importante, muito bom, né? Que bom, parabéns mesmo. Juliana, então se você quiser encerrar falando um pouquinho sobre a campanha de agora, como que o pessoal pode ajudar também? A gente começou uma campanha sexta-feira passada para poder financiar o projeto para o ano que vem. Aí a campanha é #EuApoio2021 e aí é o financiamento do Catarse. A gente vai ter lives com os embaixadores, vai ter divulgação, então se vocês puderem, se não conseguir contribuir, se conseguir divulgar, a gente pode mandar o arquivo para os meninos deles para vocês, para poder ajudar a gente a continuar nosso trabalho em 2021 e quem sabe ampliar também, fazer mais grupos, mais localidades. Joia. Juliana, muito obrigado. A gente é super fã e a gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado o convite, você em especial, né, por vir representar o grupo. E essas semanas que vão vir agora, a gente também vai divulgar no perfil nosso, da Micra, sobre essa campanha, né, que a Juliana acabou de falar.
E o objetivo é esse, é angariar mais fundos e angariar mais apoiadores. Então, vamos divulgar o máximo que a gente puder, porque o trabalho realmente é incrível e imprescindível. É mais disso que a gente precisa, né? Muito obrigado, Juliana. Boa noite, todo mundo. Gente, boa noite. Tchauzinho. Boa noite.